Caríssimos ouvintes, muito boa noite. Aqui estamos, toda quarta-feira, no horário de 21h30, falando sobre cura pela medicina espiritual. É uma jornada praticamente interminável. O reino espiritual é um imenso reino e muito difícil de ser percorrido. É muita ousadia de nossa parte falar sobre o reino espiritual. Mas aqui estamos, falando sobre curas e os milagres de cura através da medicina espiritual pelas ondas milagrosas da Rádio Mundial. Vejam bem, em nossa cultura ocidental, se alguém está doente, o que ele tem de ferramenta é a ciência médica. Então, nessa cultura ocidental, o médico exerce um papel fundamental e muito importante. Ele tem que acudir à necessidade, ao necessitado doente. Muito bem. Quero que vocês entendam também que a melhor medicina que existe é a medicina preventiva. A medicina preventiva, ela é feita com orientação, informação, divulgação de campanhas de vacinação para prevenir os males, as doenças que afligem o ser humano. Por incrível que pareça, a melhor medicina que existe é a medicina mais barata que pode ser comprada. É muito mais lógico e muito mais economicamente viável desenvolver uma medicina preventiva do que depois desenvolver uma medicina de tratamento e cura. Pois bem, mas nós temos também uma medicina alopática das especialidades. Então, hoje nós temos à nossa disposição, continuo insistindo, em nossa cultura ocidental. Hoje nós temos também as especialidades como cardiologia, ortopedia, gastroenterologia, pediatria, clínica médica, pneumologia, nefrologia dos rins, enfim. Nós temos uma medicina das especialidades. Além de incríveis laboratórios de diagnóstico, para exames de diagnóstico. Então, o médico hoje, ele tem à sua disposição incríveis tecnologias para ajudar no diagnóstico das doenças. Todos sabemos que o primeiro passo para tratamento de uma doença ou de um doente, pela ciência médica, o primeiro passo é fazer o diagnóstico. Esse diagnóstico nem sempre é tão simples e nem sempre é tão fácil. Às vezes, o médico se vê obrigado a tratar os sintomas de uma doença sem que ele ainda tenha a certeza absoluta do diagnóstico dessa doença, para amenizar, minimizar o sofrimento desse doente. Muito bem. Mas a medicina alopática, ela tem também uma medicina da mente. Ou seja, a medicina alopática tem uma especialidade chamada psiquiatria. Também existe um ramo chamado psicologia e também, ultimamente, um ramo da medicina que cuida também da mente e do comportamento, chamado neurociência. Muito bem. A mente, na ótica da ciência médica, veja você, há muitos anos atrás, talvez na virada do século, a ciência médica, nos primeiros passos, ela entendia o ser humano
como apenas um corpo físico. Se tudo estava funcionando bem, esse corpo físico era considerado sadio. Se alguma coisa ia mal, esse corpo físico era considerado doente. Se esse corpo físico parasse de funcionar, então era dito que o indivíduo tinha ido a óbito, tinha morrido. Muito bem. Depois a ciência médica descobriu que, na verdade, o ser humano não é só corpo físico, que ele também é mente. Mas para a ciência médica, a mente é sinônimo quase de pensamento e é também significado de comportamento. Então, se eu tenho pensamentos elevados, criativos, se eu tenho pensamentos que são aprovados pela minha sociedade, pela minha cultura, pela minha religião, pela minha escola, enfim. Se eu tenho bons pensamentos, eu vou ter também um bom comportamento familiar, cultural, social, escolar e até religioso. Então, eu serei considerado um indivíduo mentalmente sadio pela ciência médica. Se eu me desviar do comportamento padrão, quer familiar, cultural, escolar, social e até religioso, eu serei considerado um doente mental. E uma vez que eu sou considerado um doente mental, a medicina tem para me oferecer a psiquiatria, a psicologia e a neurociência. Mas tem um detalhe importante. É necessário que eu tenha poder de compra, porque toda a ciência médica tem que ser comprada. É uma ilusão imaginar que existe a medicina gratuita. Não. Se existe um ato médico, se existe um atendimento médico, se existe uma assistência médica, alguém tem que pagar por isso. Para o indivíduo que não pode pagar nada, o poder público oferece uma assistência médica previdenciária, que, com mais ou menos defeitos, ou mais ou menos qualidades, é um atendimento que a maioria da população brasileira faz uso, utiliza da medicina previdenciária. Mas o governo, os poderes públicos, pagam os recursos, pagam os médicos, os serviços médicos, pagam os exames, pagam os hospitais, a UTI, as cirurgias, para que aquele doente carente, que não tem poder de compra, possa usufruir de recursos médicos. Entenderam? Muito bem. Mas, se a medicina alopática trata com clínica médica, trata clinicamente, ou com clínica cirúrgica, né, como intervenção cirúrgica, é uma coisa. Mas a medicina, existe um ramo chamado medicina vibracional. É a medicina das energias. Então veja você. Você não é só matéria. Você é matéria e energia. E você tem padrões energéticos. Então, se imaginar o seu fígado, o seu coração, os seus pulmões, seus rins, cada órgão, cada sistema, cada aparelho tem um padrão energético chamado sadio, harmonioso, saudável. Quando o padrão energético se altera por uma agressão, por exemplo, de uma bactéria, de um vírus, de um fungo, enfim, até por agressão de uma célula cancerosa, os padrões energéticos se alteram. Então, existe uma medicina vibracional
que é uma medicina voltada para reequilíbrio dos padrões energéticos e, com isso, tenta reverter uma situação de doença em uma situação de saúde ou de cura. Por exemplo, a homeopatia é uma medicina que utiliza padrões minúsculos de energia para equilibrar as energias alteradas por alguma doença. A acupuntura é uma ferramenta de tratamento de males que mexem com nossos padrões de energia, com nossos padrões energéticos. Entenderam? Isso é uma medicina vibracional. Aí pode ser incluída também a ondas curtas, ultrassom, radioterapia. Entenderam? Pode ser incluída várias alternativas médicas que mexem com padrões energéticos. Existe também uma medicina alternativa que ainda não é consagrada pela ciência médica como uma ferramenta científica de cura e de tratamento, mas também é utilizada. Por exemplo, a radiestesia, a termoterapia, a talassoterapia, é uma terapia pela água do mar, a helioterapia, que é uma terapia pela energia solar. Enfim, existem N situações de medicinas alternativas que são ainda uma grande interrogação, né? A própria medicina dos florais de Bach, né? É uma própria interrogação até que ponto essa medicina tem a sua eficiência no tratamento das doenças e dos doentes. Mas é uma medicina que existe. Por isso que nós estamos falando sobre elas. Muito bem. Se o paciente não tem nenhum poder de compra, se ninguém puder dar a ele essa ciência médica, ele poderá obter uma cura de sua doença através de um mecanismo interior chamado sistema imunológico. Todos nós, seres humanos, recebemos de graça, pela graça de Deus, uma poderosa ferramenta de tratamento e cura chamada sistema imunológico. Nosso sistema imunológico é nossa defesa contra todos os agentes agressores, quer eles se chamem bactéria, vírus, fungos, células cancerosas, traumas, enfim, agressões, enfim, tudo aquilo que pode nos agredir, que podem pôr a nossa vida em perigo. Todos esses fatores que são perigosos à nossa existência, à nossa subsistência, são fatores que o sistema imunológico pode usar sua interferência para retornarmos a uma situação de equilíbrio, de harmonia e de saúde. Agora, o nosso sistema imunológico, exatamente como a ciência médica, ele não é infalível. Então, se a doença tem uma virulência muito agressiva, devastadora, ela pode superar a ciência médica e o nosso sistema imunológico e se instalar como uma doença crônica, o que recebe o rótulo de uma doença incurável. Então nós podemos ser estigmatizados durante toda a nossa vida como portadores de uma doença incurável à luz da ciência médica. Entenderam? Então, o termo incurável, ele se aplica para o mundo científico, da ciência médica. E
essa virulência sendo muito violenta, devastadora, pode levar o paciente a óbito. E essa doença venceu todos os recursos médicos e venceu todos os recursos imunológicos do paciente e superou essas defesas, esses recursos e levou o paciente a óbito. Muito bem, mas uma doença incurável, à luz da ciência médica, ela é incurável à luz do reino espiritual e à luz do reino mental? Bom, uma doença é incurável à luz da ciência médica. Então, diante da ciência médica, esse doente esgotou todos os recursos possíveis e imagináveis para se livrar da doença e não está conseguindo e não conseguiu. Então, esse doente, ele entra num estado de desesperança. Ele percebe que a doença está tomando conta dele. E será que esse doente não tem salvação? À luz da ciência médica, a resposta seria sim. É bem provável que esse doente não consiga se salvar. Mas à luz do reino espiritual e à luz do reino mental, não. A doença é incurável não é incurável à luz do reino mental e à luz do reino espiritual. Então, outra coisa que todos perguntam a cada momento. Cura espiritual é igual cura mental? Cura mental é igual cura espiritual? Não, são muito diferentes, são distintas. Embora em remotos aspectos elas podem até se sobrepor, mas é uma exceção, não é a regra. Muito bem. A cura mental, como o nome mesmo diz, é a cura através da força da mente, da energia mental, do poder mental. E a cura espiritual é a cura através da energia espiritual, é a cura através do poder espiritual. Então, caríssimos ouvintes, vejam bem, cura mental, poder da mente, energia mental, cura espiritual, poder através da energia espiritual, do poder espiritual. Entenderam? Mas que poder é esse, né? De que modo você pode acionar tais ferramentas para produzir uma cura? Entenderam? Muito bem. É muito mais difícil vocês entenderem uma cura espiritual, porque ela pertence ao reino espiritual. Vejam vocês, no começo, a ciência médica aceitava somente um ser humano físico. Né? O ser humano era um monte, um aglomerado de células, tecidos, aparelhos, sistemas, órgãos e nada mais. Se tudo estava funcionando, esse ser humano era rotulado de vivo e saudável. Muito bem. Depois de um tempo, a medicina descobriu que o ser humano não era só corpo físico, que era corpo físico e mente. Só que nós já dissemos que para a ciência médica, a mente tem sentido de pensamento e comportamento, né? Que é diferente do reino espiritual. Para o reino espiritual, mente é muito diferente, né? Para que vocês possam entender como funciona a cura espiritual, como vocês podem acionar esse mecanismo fabuloso de cura, essa ferramenta incrível de cura, chamada cura espiritual, digo, cura mental, né? Cura espiritual diz respeito ao espírito,
cura mental diz respeito à mente. Então, a medicina aceita o ser humano como corpo físico e mente. Certo? Mas nós não somos somente corpo físico, e muito menos corpo físico e mente. Nós somos corpo físico, mente e espírito. E se quisermos colocar na hierarquia correta, na verdade nós somos seres espirituais com uma mente e um corpo físico. Entenderam? Entenderam? Para a ciência médica, o espírito não existe. A ciência médica ignora o espiritual do ser, ou o ser espiritual que nós somos. Por que a ciência médica ignora o nosso espiritual? Simplesmente porque o nosso espiritual não pode ser explicado cientificamente. Entenderam? Ora, ela é uma ciência, chama ciência médica. Para a ciência médica, as coisas todas somente serão aprovadas se forem comprovadas cientificamente. E a última coisa que pode acontecer é você querer comprovar cientificamente o espiritual do ser, porque o espírito não pertence ao reino científico. Ele é um caso diferente, à parte, muito evoluído, muito mais evoluído que o reino científico. Entenderam? Muito bem. Mas o reino mental é o seguinte. Vamos imaginar uma cura mental via ciência médica. Tá? Vamos esquecer o reino espiritual. Nós vamos imaginar uma cura mental via ciência médica. Ela considera que a mente manda no corpo físico e que a mente é um grande laboratório de doença e de doentes. Então, se a mente é um grande laboratório de doença, a mente é um grande laboratório de curas. Nós vamos dar sequência a esse nosso programa, mas o nosso tempo aqui está terminando. Queria convidá-los para acionar o nosso site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, na área médica, acessem nosso site www.ruimercurio.com.br. Nós damos palestras, consultas, conferências, cursos sobre medicina espiritual. Se quiserem acessar nossas aulas ou nossas palestras, todas elas podem ser acessadas no YouTube. Entre no Google, peçam Rui com Y Mercúrio e vão ao YouTube, que vocês lá terão todas as nossas palestras gravadas. Muito obrigado por toda essa atenção. Tenham todos uma boa noite, com muita saúde. Até a próxima.